Joana, moradora de um bairro da cidade, sempre teve dificuldades de dormir cedo durante a noite. Ficava virando de um lado para o outro e nada de vir sono. Muitas vezes ela saía dar uma volta pela rua até que o sono chegasse. O bairro não era grande e, para a sua sorte, era um lugar plano e gostoso de caminhar. Próximo de onde mora tem um parquinho onde durante o dia as crianças brincam e há uma academia de atividades ao ar livre, parecido com muitos que tem em outras cidades. Certa noite, cansada de virar para os lados e nada de vir sono, levantou-se e saiu caminhar no bairro. Já estava tarde e não havia movimento na rua, mas, como já estava acostumada, não teve nenhum medo. A iluminação do local não é das melhores. Mesmo assim, é possível se sentir segura ao transitar por lá. Alguns pontos escuros entre um poste de luz e outro é muito normal, infelizmente. Caminhando e já próximo do parque, sentiu-se como se estivesse sendo vigiada. Até estranhou, mas continuou. Pegou seu celular, colocou o fone de ouvido e deixou uma música tranquila tocando. Para se manter atenta, pôs o fone em somente uma de suas orelhas. A sensação continuava ali e aumentava quanto mais perto se aproximava do parque. O medo começa a pairar ao redor de Joana. Decidiu não dar a volta toda no bairro. Foi até um dos balanços do parquinho e ali sentou-se, tentando fazer com que aquela sensação fosse embora ao som tranquilizante que ouvia. Claro, ela já tinha observado atentamente tudo ao seu redor. Não percebeu nada e nem ninguém. Pensava neste momento ser coisa da cabeça dela. A noite estava muito silenciosa, mas por um instante sentiu como se algo caminhasse pela grama próximo de alguns arbustos atrás de onde estava. Passos leves e lentos. Desligou a música que ouvia, guardou o celular e o fone em seu bolso. Levantou-se e começou a traçar o caminho de volta à sua casa. Neste momento, aquela sensação angustiante só aumentava. Então tudo o que queria era retornar antes que o medo tomasse conta dela. Já não sentia somente que alguém estava observando. Além disto, sentia que estava de alguma maneira lhe acompanhando, e isso estava apertando seu peito. Não cedendo ao medo, ao chegar embaixo de um poste, parou. Olhou fixamente a todos os lados, pois poderia ser alguma criança do bairro que estivesse querendo lhe pregar uma peça. Fazendo isso, nada pôde ver. Então continuou a caminhar. Ufa, estava quase chegando em sua casa. Vinha caminhando do outro lado da rua, sentido oposto aos pontos escuros dos postes. Cada pouco dava uma olhada para trás e entre os postes, mas parecia estar só naquela hora tarde da noite. Em um certo momento, quando olhou para trás, percebeu um vulto passando rápido de um ponto escuro para o outro. Não soube identificar, mas era algo grande. 4 patas, não era cachorro, mas também não era um animal maior como um cavalo, por exemplo. E o mais estranho era não fazer nada além de leves barulhos de passos. Neste momento que viu, não segurou o medo. Seu corpo arrepiou por completo. Sem pensar 2 vezes, correu até a sua casa. Ao olhar pela última vez, viu que o vulto também vinha correndo em sua direção. Desesperada, entrou em seu portão ao tempo que conseguiu chegar em sua porta. Aquilo pulou e entrou em seu pátio. Ela nem queria olhar mais para trás. Entrou em sua casa e quando terminou de trancar a porta, sentiu a batida forte. Um grunhido. E nada mais. Estava apavorada, nervosa, em pânico. O silêncio voltou, mas o sono que estava buscando tinha ido embora para longe. Mesmo assim, já mais calma, deitou-se em sua cama e ficou ali tentando imaginar o que havia acontecido. O que foi aquilo? O que era aquilo que veio atrás dela? Que animal seria? Levantou-se para ir ao banheiro. Foi até a cozinha tomar um copo de água e nisto ouviu os cães do vizinho de trás de sua casa, em frente da janela de sua cozinha. Estavam bravos e latindo muito. Com medo, mas curiosa, abriu levemente a cortina para ver se tratava do que havia lhe perseguido tempo antes. Quando realmente podia ver o que acontecia fora, percebeu um barulho de folhas no escuro, e de onde vinha viu 2 olhos,
flamejantes de cor vermelho vivo, olhando diretamente para ela, que, pasmada, ficou paralisada com aquilo. Nisto, os cães conseguiram entrar no pátio e aquele animal veio em sua direção para fugir deles. Somente então ela conseguiu ver o que seria. Era grande, muito peludo, suas orelhas eram diferentes, dentes afiados, e ao passar pela janela, a todo tempo olhava para ela ali paralisada, com um olhar de como se a conhecesse. Parecia que sabia quem ela era, e assim sumiu escura afora. Naquela noite ela não conseguiu pregar um minuto sequer os olhos. Logo pela manhã, levantou-se, fez um café, atentamente olhou pela janela para ver se não havia mais nada pelo lado de fora, e sentiu-se seguro. Então abriu a porta para olhar. Ao abrir a porta, havia marcas da noite. Não dava ao certo para identificar os rastros. Parecia uma pata grande do animal e ao mesmo tempo parecia como se fosse uma mão humana fechada. Perto da porta encontrou um pingente. Ela reconheceu. Era um presente que havia dado de aniversário para um homem de meia idade, assim como ela, que há tempos atrás trocaram algumas carícias. Mas não haviam ficado juntos, embora ainda mantivesse a amizade. Foi então que se deu conta ao ligar os pontos. Sabia de muitos causos, mas nunca acreditou. Uma noite de lua cheia, animal grande e peludo, patas parecidas com de humanos, olhar que parecia que lhe conhecia, o pingente. Para ter certeza, ligou para um senhor que morava há muito tempo naquele bairro e que contava sempre histórias cabulosas a ponto de acharem que ele era meio pirado. O senhor veio até a casa de Joana. Ela contou o acontecido e mostrou os sinais que ficaram. O senhor calmamente observou os detalhes enquanto ouvia sua história. Porém, só lhe deixou um conselho, de que não contasse a ninguém mais. Caso contrário, também iriam lhe chamar de louca, porque o que ela presenciou mesmo foi um ataque sem sucesso de um lobisomem.